Maravilha, maravilha, minhas amigas, meus amigos, Marcelindo Beckler. Cá estamos para falar de seleção brasileira. Chegamos à data FIFA, que parecia tão longínqua lá nos meados de dezembro. Chegamos a março e chegamos às eliminatórias com jogos pesadíssimos contra a Colômbia, no Mané Garrincha, e depois a Argentina no Monumental de Núñez. Cara, a gente aqui vai dar uma passada pela convocação, uma passada pela dureza dos adversários e sobre o risco de Dorival Júnior com esses dois adversários muito complicados para o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira, Marcelo. Já diria Santos Dumont, né? São os jogos de março fechando o verão. Tomara que abra o verão aqui pra gente, porque tá uma tristeza, hein? Já não aguento mais usar tanta roupa, Fred. Você sabe que eu sou radicalmente contra o uso de camisetas. Então, torcei para que depois desses jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, a gente possa finalmente abraçar a regata. Frederico, começando pela análise da convocação da seleção brasileira, Dorival Júnior convocou os atletas para esses confrontos. Começando eu pelos goleiros, você vai defensores, eu meio-campistas e você os atacantes, tá bom? Tá bom. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Murilo do Nottingham Forest, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Os meio-campistas são André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson Flamengo, Joelinton também do Newcastle, Matheus Cunha, considerado meio-campista do Wolverhampton, e Neymar, também considerado meio-campista. Isso aqui é porque foi nesta ordem que eles foram anunciados, então não é que a gente está considerando. Neymar do Santos. E os atacantes para fecharem a lista: Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid e Savinho do Manchester City. Algum nome ausente machuca mais o seu coração? Não lembro. Você tem algum palpite? Talvez eu concorde com você? Eu tenho um, que é o primeiro que vem à minha cabeça, que é o Ederson da Atalanta, né? Assim, sim. Eu entendo o Joelinton estar na lista, mas é uma temporada de idas e vindas do Joelinton do departamento médico, acabou de voltar de lesão, inclusive jogou a final da Copa da Liga nesse domingo contra o Liverpool, imagino que tenha entrado em campo, né? Estamos nesse espaço-tempo esquisito que a gente grava antes do jogo e publica depois do jogo, mas eu acho que o Ederson, pelo conjunto da obra da última temporada e da atual também, ele merecia estar aí mais do que o Joelinton. Você concorda? Sim, eu não vi as últimas partidas da Atalanta, se ele estava ou não, se ele está disponível, se ele está machucado. Vi que a Atalanta no final de semana fez um 4-0 na Juventus. Eu acho que ele jogou. Estava, foi substituído inclusive. Então. Saiu aos 35 do segundo tempo. Poderia estar. Me chama a atenção, só um lateral esquerdo, só o Arana, né? Sim. Lateral esquerdo. Talvez o Danilo seja considerado lateral esquerdo, porque fez essa função há muito tempo. E na direita, a novidade do Wesley do Flamengo eu gosto. Um jogador que inclusive está sendo observado por clubes europeus. E de resto não vai o Igor Jesus, que foi o titular nas últimas partidas, né? Atacante do Botafogo. O Brasil claramente tem um problema na camisa 9. Eu não entendo a polêmica de convocar o João Pedro. Acho que o João Pedro é um bom convocado, apesar de estar numa situação parecida com a do Joelinton, em termos de condição física, né? Voltou recentemente de lesão, passou grande parte da temporada machucado, mas é um jogador que, quando disponível, eu acho que naturalmente tem que estar convocado. Assim, já então passando da lista para estilo de jogo contra a Colômbia dentro de casa e depois visitando a Argentina, são dois dos melhores times dessas eliminatórias. Na Colômbia vem de 3 derrotas nas últimas 4 rodadas, deu uma caída, inclusive está um pontinho apenas acima do Brasil, então é um confronto direto ali para o Brasil galgar mais posições dentro dessa classificação. Acho que não tem muito risco, já com essa gorda zona de classificação por conta da enorme Copa do Mundo, do Brasil cair. Já abriu 5 pontos da Bolívia, mas ainda assim são 18 em disputa, são 2 jogos centrais aí para fincar a vaga nesse G6 das eliminatórias para não precisar de repescagem. Mas assim, são 2 jogos muito perigosos e acho interessante você falar de quarteto. Então você acha que o Brasil não deveria proteger um pouco mais o meio campo ou dá para proteger com esse quarteto?
Eu acho que dá para proteger, assim, se esse time tiver que defender lá atrás, aguentar muitos minutos sendo pressionado, fica muito difícil com esse quarteto. Mas eu acho que tem Rodrigo e Rafinha, desses 4 especialmente, que tem muitas características de ajudar na defesa. São jogadores muito solidários. Né? Vinícius e Neymar menos. O Neymar deve ser, por lógica, ainda menos. Ele deve ser realmente cuidado para jogar mais com a bola no pé do que sem. Os outros eu acho que tem mais perna, mais condição física de aguentar correr para trás, esse tipo de coisa. Eu jogaria com o Neymar como um 10 e o Rafinha mais à frente. O Rafinha é muito bom numa expressão que tem em espanhol, Fred, que é picar o espaço. Como é que é? Eu até faço aí a pergunta para você do outro lado da tela, se você já viu alguém picando hoje. No meu espaço ainda não. Tá. Ainda, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer depois do programa, etc e tal, mas picar o espaço significa o quê, então? Então, no Brasil tem uma expressão que eu acho que é ainda pior, que é atacar o espaço dentro do tatiquês. Que é basicamente ele correr nas costas do zagueiro. Isso ele faz bem não na função de 9 do Barcelona, mas o Rafinha também não é um ponta. O 4-3-3 do Barça parece que é o Lamine muito aberto de um lado, o Rafinha muito aberto do outro e o Leva por dentro, mas o Rafinha joga muito por dentro no Barcelona, muito mesmo. O lado do campo do Barça, o lado esquerdo é do Baldé, como é um lateral canhoto e muito agressivo também. Se os dois ficarem pela ponta, é congestionamento por ali, então o Rafinha fica por dentro. E a maioria dos bons gols do Rafinha, e são 27 até o momento que a gente está gravando isso na temporada, são exatamente atacando o espaço. Ele sabe a hora de arrancar, ele é muito melhor correndo do que com a bola no pé, ele é muito melhor recebendo em velocidade do que, por exemplo, o Xavi escalava ele como um ponta direita, recebendo a bola e tentando driblar, que é coisa que no Barça, por exemplo, o Lamine faz muito melhor, e na seleção pela direita, acho que o Rodrigo também faz melhor. Então, com jogadores de drible pelos lados, como Vinícius, Rodrigo, com o Neymar por dentro, tanto dando passes como dribles também, e o Rafinha movimentando para abrir espaço para eles ou para buscar costas de zagueiro, eu acho que poderia funcionar o quarteto com a bola. E aí, sem a bola, é voltar Vini e Rodrigo pelos lados, o Neymar ficar no zagueiro mais parado e o Rafinha fazer um pouco mais de pressão no zagueiro, no outro zagueiro e no goleiro do time adversário. Pensando no time sem a bola também, eu acho que assim poderia funcionar. E aí o meio-campo, imagino que teria que ser André e Bruno, né? Porque o Gerson, apesar de ser um jogador com características defensivas interessantes e faz uma grande temporada pelo Flamengo, ele não é muito leve para ficar atrás desse quarteto do lado do André ou do Bruno, não? Eu acho que aí esse time é mais montado para marcar na frente do que para marcar atrás. E para marcar na frente, eu acho que o Gerson pressiona melhor do que o André. Até pelo fato de ser mais leve. Um jogador que tem, acho que, mais capacidade de fazer mais distância, mais rápido, de dar mais pique atrás de adversário. Então o Bruno seria mesmo uma referência, um volante mais de segurar, né? O Tati que fala do volante posicional. E os outros que eu acho que pressionam um pouco melhor. Não sei se é exatamente isso, se faltaria o equilíbrio por ter esses 2 meio-campistas e 4 lá na frente. Então acho que teria que marcar na frente. Não é um time feito para marcar atrás. Mas quando a gente pensa, Fred, no talento do jogador brasileiro, a gente pensa num time pra frente. Senão a gente faz um time funcional. Coloca o meio campo com Bruno, Joelinton e Gerson ou André e tenta resolver num contra-ataque, numa bola lá na frente. Pensando no que a gente tem de talento, eu acho que é a melhor forma de encaixar. E o Dorival deu pistas dizendo que ele não quer muito um time posicional, né? Então acho que essa ciranda, principalmente no setor ofensivo, ela vai acontecer. Não sei se vai ser essa escalação que a gente está sugerindo aqui, mas eu imagino que haja uma troca de posição, haja algo mais como o Real Madrid do Ancelotti da temporada passada, mais do que na atual. O lado esquerdo que pode ser um problema, porque se coloca o Arana, ele ataca muito e aí pode congestionar com Vinícius. Então acho que a solução é meio que colocar o Danilo ali como um tampa-buraco ali para segurar, e até porque o Vinícius não tem essas responsabilidades defensivas tão bem executadas, né? Pode ser. É uma forma, assim, de um lateral só para dar um apoio, né? E até indo mais por dentro, como a gente tem mais atacantes do que meio-campistas, ele pode ir por dentro, se juntando aos meio-campistas. Para fazer a bola chegar bem aos caras da frente e tá mais perto dos zagueiros na hora de correr para trás para defender. Ou você pode ter um lado para um cara como o Arana para jogar muito pelo lado e o Vini se juntar também mais a Neymar, a Rafinha, a Rodrigo um pouco mais por dentro, deixando o lado mais pro lateral. Eu prefiro um lateral que não vá tanto. Por exemplo, no Real Madrid, como o Mendy muitas vezes não sobe tanto assim, o Vini tem toda a esquerda para ele. Só tem que entregar a bola em boas condições.
quanto mais longe tiver do Vini para entregar a bola para ele, melhor. Porque se você tá mais longe, o adversário também tá mais longe, então ele vai receber com menos gente perto dele, mais chance de 1 contra 1. E pela direita o Wanderson. O Wanderson acho que tá algumas temporadas bem no Mônaco. Eu cobri o Mônaco 2 vezes nessa Liga dos Campeões. Num jogo ele jogou inclusive pela esquerda contra o Barcelona para marcar o Lamine. Deu 2 assistências naquele jogo. E depois jogou pela direita contra o Benfica, fez também uma boa partida. Pode ser uma também, tá? Colocar o Wanderson pela direita e o Wanderson pela esquerda, o Wesley pela direita. Agora, o Wesley acabando de chegar, eu acho que não vai ser nesses 2 jogos que ele vai virar titular. E é bom a gente lembrar, cara, que contra a Colômbia, o Brasil tem 10 jogadores pendurados que podem ser suspensos para a partida contra a Argentina. Basta um cartão amarelo. A gente tem 5 do setor ofensivo: Neymar, Vinícius, Rodrigo, Rafinha e Matheus Cunha. 2 volantes, André e Bruno Guimarães. 2 do setor defensivo, Gabriel Magalhães e Danilo. E o goleiro Ederson, que não deve ser titular. É um risco, viu? E tem outro ponto. Não sei o quanto que o Neymar vai ter condições físicas de fato começar algum jogo, né? Eu não sei como que tá essa questão da lesão que o tirou do jogo contra o Corinthians. Se quiser manter mais ou menos a mesma forma de jogar, o Matheus Cunha no lugar do Neymar, né? É um atacante que pode ser recuado como meia para fazer esse papel, e acho que até pode chegar mais perto de um atacante do que o Neymar é hoje. Um atacante mais perto de área e tal para fazer isso. Ou então teria que mudar bastante já pelo perfil dos convocados. Se não é o Matheus Cunha no lugar do Neymar, não tem basicamente outro jogador assim com pé para ser um armador. O Joelinton é um jogador de perfil diferente, por exemplo. O João Pedro joga muito atrás do Welbeck no Brighton, mas eu acho que ele precisa da referência que a gente não vai ter com o Rafinha, né? Assim, o Rafinha ele pode ser esse cara de picar o espaço, mas ele não é a referência que o Welbeck é, ele não é o jogador que o Welbeck é, ele não é um centroavantão, né? Então eu não sei se o João Pedro poderia ficar um pouco perdido nessa posição. Acho que ele já foi testado ali, inclusive, pelo Dorival e não foi muito bem, se eu não estou enganado, na Copa América passada, mas o Matheus pode ser uma entrada interessante ali, até também por ser um cara com mais atribuições defensivas, naturalmente, do que o Neymar, e um cara mais forte também, porque eu acho que tanto o Colômbia quanto a Argentina vão tentar ganhar esse jogo no meio campo. Eu acho que é aí que o Brasil tem que tomar cuidado. Vamos precisar muito de uma evolução do Bruno Guimarães. A troca de chip, né? Eu acho que o cara que menos troca chip, ele é muito, muito, muito bom. Essa temporada dele é espetacular pelo Newcastle. Mas quando ele chega na seleção, ele ainda joga Premier League, e não é isso que a seleção brasileira está pedindo. Acho que ele pode ser central nesses 2 jogos, se não for suspenso para o segundo. Aliás, tem a final da Copa da Liga agora no final de semana, que a gente tá falando depois do que ela já aconteceu, e o Bruno é um dos jogadores que o Newcastle mais tem utilizado para promover a final, né? O capitão do time, um jogador que grande estrela. Que chama muita atenção. Ali. Isso. No Newcastle. Fred, você se contenta com vitórias com 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos, ou o Brasil, além da pontuação de jogar bem, além da pontuação, precisa jogar bem também para convencer o torcedor, para chamar o torcedor pro seu lado e se bobear para manter o emprego do Dorival? Cara, eu acho que principalmente contra a Colômbia é de dar uma pancada na mesa, sabe? Assim, acho que é um jogo para você mostrar a evolução. O Brasil vem de pelo menos 2 jogos sem vencer a Colômbia, né? Tomou aquela pancada com o Diniz no fim de 2023 e depois empatou na Copa América. A Colômbia vem de um momento, como eu disse, não muito bom, né? De 3 derrotas nas últimas 4 rodadas, e jogando em casa com a torcida ali, você precisa ser o protagonista do jogo. Acho que seria muito feio e muito ruim ver o Brasil entregando a bola para a Colômbia e tentando morder no contra-ataque. Assim, acho que o Brasil, para pegar uma referência mais recente de Liga dos Campeões, precisa ser mais um PSG, precisa ser mais um Liverpool do que um Atlético de Madrid, vai? Contra o Uruguai, o Brasil fez bastante isso, né, na Fonte Nova. O Brasil ficou muito com a bola, atacou muito, o Uruguai empata o jogo com o Brasil em muitos contra-ataques, e nos primeiros minutos o Brasil até teve boa movimentação, conseguiu achar bom espaço na frente, e isso foi diluindo ao longo do jogo, assim, à medida que o Uruguai foi encontrando o que o Brasil queria fazer, foi faltando ideia e bom jogo para a seleção brasileira. Eu acho que são 2 jogos muito duros, hoje são 2 dos melhores times sul-americanos, apesar do mau momento da Colômbia, deixou muita boa impressão na Copa América do ano passado, né, chegou a final
e deu muito trabalho para a Argentina até a prorrogação. Se o Brasil faz 4 pontos, eu acho que deixa uma sensação muito boa. Empata com a Colômbia, mas ganha da Argentina fora, ou ganha da Colômbia e não perde da Argentina, eu acho que consegue boa pontuação e acho que boa imagem. E aí, a partir daí, é ver se vai ser só o resultado ou se o time vai dar mostra do que vai querer fazer realmente em jogos duros. São 2 muito bons testes, e que se perder os 2, Fred, não sei se Dorival tá na próxima edição de um Fred Beckler Explicam, falando sobre seleção brasileira. Talvez falando sobre o jogo. Talvez falando sobre o jogo. Cara, é porque são 2 jogos... É uma situação difícil, né? Porque tem que sobreviver, tem que conquistar bons resultados, mas se sobreviver furando a bola, vai ter crítica para todo lado, né? Se for 0-0 com a Argentina lá, com 20 chutes da Argentina e 2 do Brasil, ninguém vai estar feliz, apesar do resultado. Eu não sei como equilibrar isso. Tem aquela, né, acho que também a dicotomia não é sempre assim, ou jogar bem ou resultado, né? Geralmente você jogar bem, você está mais próximo do resultado. Mas é você tentar mostrar ideias, mostrar uma direção, mostrar criatividade com a posse de bola. A gente tem muito jogador voando no futebol europeu no setor ofensivo. Olha essa escalação, cara. Olha o que o Rafinha está fazendo, olha o que o Rodrigo está fazendo, o que o Neymar pode fazer, vamos ver como que ele vai voltar para a seleção brasileira, mas Bruno Guimarães, o Gerson no Flamengo, você tem muito da onde tirar. Se não der certo, você pode tirar o Savinho do banco de reservas, você pode tirar o João Pedro, você pode ter o Vinícius voltando ao melhor. Ver um pouco do que quem acompanha o futebol europeu também na seleção brasileira, né? Sim, e na defesa também, né? Assim, na defesa tem Murilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Não sei se o Marquinhos vai estar 100% do jogo contra o Liverpool, ele saiu simplesmente por uma opção do Luiz Henrique ou ele tinha sentido alguma coisa? Eu acho que ele saiu pelo cartão amarelo, mas eu não tô acompanhando o pós para entender se teve alguma questão física. Mas acho que a zaga natural na cabeça do Dorival é Marquinhos e Gabriel. Mas eu gostaria muito de ver minutos pro Murilo, se possível também, que ele tá voando muito, muito alto. Seja na defesa ou no ataque, o Brasil tem jogadores que são protagonistas hoje no futebol europeu. Falta talvez nas laterais, protagonismo. No gol a gente está bem servido, olha os últimos jogos do Alisson. Falta essencialmente um camisa 9 para a seleção e para o futebol brasileiro, que hoje a gente ainda não tem. Tem alguns projetos, o Endrick, por exemplo, mas falta um definidor, que até pode não ser um cara de tantos gols, mas que faça talvez um outro papel de um 9, de segurar a bola, de puxar a marcação e tal, e que isso a gente ainda não tem no nível que a gente tem as outras posições. Os últimos 10 jogos contra a Colômbia, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos 10 jogos contra a Argentina, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Só uma vitória brasileira nos últimos 5 jogos com a Argentina. A Argentina que tem algo que é interessante, que é exatamente um ciclo pós-Copa de 2014, é onde começa a contar esses 10 confrontos com a Argentina. Então dá para pegar bem o ciclo de 2014, 18, 18, 22, e o que a gente tem até aqui são os jogos que a gente tem, Frederico. Cara, vai ser complicado, assim. Eu tô esperando para ver como que o Brasil vai encarar esse primeiro jogo, principalmente, porque se não conseguir vencer a Colômbia, viaja para a Argentina com uma moral muito, 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 muito baixa, cara. E essa Argentina, que por vezes dá a impressão de ser um time desinteressado, que já conquistou o que tinha para conquistar, já deu pro Messi o que precisava dar, 25 pontos, é a líder, melhor ataque das eliminatórias. Parece que mesmo sem muito esforço, e contra o Brasil é um jogo à parte para eles também, não é fácil você bater essa Argentina. Ela conseguiu uma veia competitiva muito forte, né? Que acho que começa com a chegada do Scaloni. A Argentina chega à Copa do Mundo com 36 ou 37 jogos de invencibilidade. Perde da Arábia Saudita, começa a contar tudo de novo. Aí depois ganha a Copa, e nas eliminatórias chega a perder do Uruguai e tal. Não é um time imbatível. Faz uma Copa América sem jogar bem, mas competindo bem sempre. O que é mais ou menos a tônica desse time. Se você for pegar, desde que o Scaloni chegou, teve poucos momentos de uma Argentina super encantadora, que fazia maravilhas. Tem exatamente a reta final da Copa. O jogo com a Croácia e os 80 minutos iniciais com a França são de futebol de espetáculo, de futebol vistoso, o melhor momento da Argentina. E é engraçado que lá eles não são cobrados por jogar maravilhosamente bem como a gente é cobrado no Brasil, né? A gente tá falando que tem que ganhar esses 2 jogos e mostrar algo a mais. O mostrar algo a mais a gente passa rapidamente a pensar que é mostrar um futebol super plástico. Só que a Argentina joga bem sem jogar um futebol super plástico.
O adversário não joga bem, ela domina, se bobear, ela vai lá e faz o gol quando ela precisa fazer. Tem jogadores como Julián Álvares, Lautaro, o próprio Messi. O Rodrigo De Paul, há muito tempo, jogava até melhor na Argentina do que nos seus clubes. Então, a Argentina achou um caminho. Ela achou uma forma de jogar com o Scaloni. E já está classificada, né? Assim, não sei se matematicamente, mas já está lá. E contra o Brasil vai ter muito mais a pressão de envergonhar o Brasil, de ganhar do Brasil, de dar uma pancada no Brasil nessa fase esquisita e manter essa sequência de invencibilidade contra o maior rival. Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ser. Tá tudo dentro de contexto? Então vamos para o nosso Out of Context. Marcelito, eu te dou a palavra. Em ordem cronológica, o seu envolve um pouco a Colômbia, né? E o meu é só a Argentina. O meu envolve a Colômbia. Eu vou pegar aqui para ver o nome do jornalista que contou a história, que eu vou contar de novo, sem fazer nenhum tipo de conferência se é verdade ou não, se eu estou simplesmente passando um caos para frente ou não. É o Adrián Magnoli, um jornalista argentino, que na Meca TV contou essa história, que é o seguinte: diz que o Luiz Dias era muito fã do Messi, e como ele era muito pobre na Colômbia e tal, ele tinha uma camisa da Argentina e ele jogava futebol muito bem, e falou, foi o Messi que me deu. E como ele jogava muito bem, imaginavam mesmo que o Messi podia ter dado aquela camisa para ele. Até que o Luiz Dias virou Luiz Dias, foi jogar na seleção e tal, e quando ele foi enfrentar o Messi, ele contou essa história pro Messi. Tem uma camisa sua da Argentina e eu contava pros meus amigos na rua que foi você que me deu e tal. Aí quando acabou o jogo, o Messi deu a camisa dele pro Luiz Dias e falou, agora você já pode falar pros seus amigos que você tem a camisa do Messi, já demais. Pode contar pra eles. Aí o Luiz Dias ficou muito feliz e tal, não sei o que, o Messi falou, depois traz a outra pra eu autografar, pra você ter duas, não sei o que. Aí isso que o Luiz Dias foi saindo, super feliz, o Messi falou, peraí, você tá achando o quê? Aí o Luiz Dias, o que foi? Eu quero a sua. Caramba, irado. E aí o Messi pediu a camisa do Luiz Dias. Eu conversei com uma pessoa próxima ao Messi, eu falei que eu não conferi e tal. Eu conversei com uma pessoa próxima ao Messi. Olha só que baixo astral, conferindo a história. E ela... Mas assim, é porque ela também não sabe. Ela falou, pode ser que seja verdade. Sempre que ele troca, ele pega a camisa de volta do cara que pediu a camisa dele. Então, pelo menos essa parte é real. Todo o resto do Luiz Dias tem a camisa dele ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu escolhi acreditar. Eu também escolhi acreditar. E na próxima vez que eu tiver a oportunidade de entrevistar o Luiz Dias, eu vou tentar lembrar de perguntar essa história para... talvez perguntem, né? Antes disso, mas eu vou tentar lembrar para checar se essa história é verdade. O meu Out of Context, ele vem de uma entrevista com o senhor Alexis McAllister, muito bom jogador da Argentina, do Liverpool, campeão do mundo com a Argentina como titular, e que... O contexto dessa entrevista foi logo depois do primeiro jogo contra o PSG em Paris, em que o Alisson fechou o gol, todo mundo lembra, né? E aí, com esse Brasil-Argentina chegando, eu pergunto para o McAllister sobre o Alisson e ele responde isso daí. O Brasil e a Argentina chegando, este Alisson mejor no, né? No, esperemos que no llegue, no sé, vamos a ver si le ponemos algo en la comida o algo antes de que viaje, pero no, como te digo, o sea, obviamente que él va a defender los colores de Brasil, yo voy a defender los de Argentina, así que siempre le deseo lo mejor en ese partido, espero que no esté tan bien como hoy. É bom demais, primeiro, que ele brinque sobre esse tipo de coisa, e segundo, é interessante ver como já automaticamente o jogador argentino já pensa em colocar uma coisinha no alimento do jogador brasileiro. Quem é velho se lembra da Copa de 90, quando o Branco acusa os jogadores da Argentina, e acho que nominalmente o Maradona, de ter batizado a água no jogo das quartas de final da Copa do Mundo, né, se não me engano, oitavas lá em Turim. Tava 40 graus e tal, e em certo momento os jogadores da seleção brasileira quiseram beber água, o Branco, e aí aparentemente, de acordo com o Branco, de acordo com os argentinos não, essa água foi batizada, e o McAllister, tome cuidado, Alisson, com o que você bebe e come. Agora, eu acho que eu já vi o Maradona contando essa história, não? Que colocou algo na água? Tem uma confissão do Maradona, que eu não sei se foi de onda, sim, de brincadeira, né? Assim, embarcou na história, embarcou na lenda e falou que fez, ou se foi de fato uma confissão. E é um perigo você sair tomando água dos outros. Não tome água de desconhecidos, hein? Isso não é piada, não.
Não aceite água de pessoas. Principalmente do Maradona. Principalmente do Maradona. E é engraçado que, assim, Fred, eu não sou religioso, mas água batizada tinha que ser uma coisa boa, né? É verdade. Imagina. Na igreja te oferece uma água batizada, você vai achar que é legal. Vou sair daqui ungidão. O Maradona tem uma igreja pra ele, né? Será que a água batizada na igreja do Maradona na Argentina é a água que deram pro Branco? Mas, repito, não aceite água do Maradona. Nem água da igreja Ainda do mais Maradona. hoje em dia. Se você estiver vendo o Maradona hoje em dia, cheque qual água você Pare bebeu. de tomar água. Pare de tomar água. Não se hidrate. Não se hidrate. Hidratação pode ser perigoso. A nossa indicação de hoje, Marcelino, é o retorno. Olha que lindeza. Editor, por favor, coloque André Henning anunciando o nome dessa série. The Last of Us! Eu não consigo fazer o The Last of Us que ele faz. Você quer arriscar? The Last of Us! E, ó, você atingiu. Eu chego lá. Porque tem que dar uma na Atingiu voz. tem que dar. Cara, é bom demais, hein? E temos uma nova temporada chegando pra você da jornada de Joel, um sobrevivente atormentado por traumas do passado, e Ellie, Todo mundo. uma adolescente de 14 anos. É todo mundo. Todo mundo atormentado. Mas a Ellie, ela pode ser a última esperança da humanidade contra a pandemia global. Eu não queria falar de pandemia. Caramba, lá vem eles de novo. Pelo amor de Deus, Ellie, Mas a faça segunda algo por temporada nós. tá vindo aí. Exatamente. Não tome água. Pelo amor de Deus. Não tome água. Mas se a água for a solução, você, por favor, não chame de batizada, porque tem gente que acha que é um problema. Estreia dia 13, hein? 13 de abril, temos a segunda temporada de The Last of Us! Na Max. Não, Max você Nossa consegue. gloriosa Max. Na Max! Fala baixinho. Certamente com medo de acordar alguém. Falei. Exatamente. Tive. O André Henning Fiquei encabulado. fez essa chamada em Atlético de Madrid, Real Madrid, 110 minutos de jogo. Narrou 110 minutos, depois de ter narrado uma prorrogação no dia anterior, com a chance de ter que narrar um gol, porque o gol de pênalti você narra realmente mais curtinho, e ele ainda se arriscou, se aventurou no mundo do The Last of Us, na maior entonação que ele pôde. Resumo. Fred, eu queria aproveitar o resumo para trazer algo que a gente não trouxe durante o programa, que é uma declaração do Rafinha para mim, pós-Barcelona-Benfica. Perguntei para ele por que muitos jogadores da seleção não conseguiam ter o mesmo nível na seleção do que ele tem nos clubes. E o Rafinha deu ali uma série de motivos que ele acredita que possam ser, mas ele também não sabe muito bem por quê. Em algum momento ele falou assim, é impossível ficar pior do que tá. É verdade. Foi muito boa essa entrevista, aliás, em vários pontos, e com o Lamine também, mas essa declaração, essa aspa é forte. Me chamou a atenção, eu já vi de novo para tentar perceber o que ele quis dizer, e acho que realmente ele falou assim, a gente a partir daqui tem que melhorar, porque é impossível a gente ficar pior do que tá. Ou seja, os jogadores não estão acomodados, existe autocrítica dos jogadores, eles querem jogar melhor, e tem uma coisa que automaticamente o torcedor sempre pensa, que os caras não se importam, e quando a gente convive com esses caras aqui, eu acho que eles se importam muito com o clube, mas eles se importam demais com a seleção, e acho que mais com a seleção do que até com o clube que eles jogam. Isso é algo, cara, que pra mim é praticamente unânime, assim. Os caras com os quais eu tive proximidade, entrevistei, vi jogar e acompanhei aqui, cara, eles são loucos pela seleção brasileira. Loucos pela seleção brasileira, assim. É um negócio absurdo, assim. E já podemos chamar o Rafinha de Tiririca? Não é? Ainda teve um pouquinho disso, assim. Se alguém na edição aí puder colocar um chapéuzinho de tiririca, um bigodinho no Rafinha, eu quero ver como é que ficou. E outra coisa que eles são... vontade na próxima entrevista. Outra coisa que eles são é doidos com o Neymar, né? Todos os jogadores que a gente fala são muito fãs do Neymar. Acho que a palavra é assim, eles idolatram o Neymar. Então a volta do Neymar para a seleção talvez traga também uma ausência de responsabilidade, uma divisão de responsabilidade, porque o foco vai para o Neymar. Isso também pode ajudar os jogadores. É verdade. Vamos ver, cara. Ficaremos de olho nesses 2 jogos e qualquer coisa que aconteça, pro bem ou pro mal, a gente pode voltar a trazer aqui, Marcelo Beck. Principalmente pro mal, aparentemente. Vamos ver o que vai sair de Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina. Boa semana para você, Frederico, para todo mundo. A gente volta terça-feira que vem, às 11 horas, com muita água,
para ver o que acontece depois. Água, fabricação própria. Sim, sem ter sido batizada, sem ter chegado perto de qualquer membro do clero. Eu não vou nem falar dos perigos do batismo. Acho que isso a gente pode deixar para outro dia. Um beijo para você. Pode chamar o Batista para falar.